O chão tremia sob os pés, cada trepidação mais violenta do que a última. Os pesquisadores apavorados lutavam para se manter em pé durante a fuga. Muitos foram derrubados, perdendo o equilíbrio e capotando de cara no chão. Aqueles que não caíram imediatamente sentiram o estalo nauseante de osso sob seus pés, acompanhado pelos gritos angustiados dos colegas caídos. Outro terremoto colossal ondulou pelo chão, reverberando por quilômetros. Ao longe, uma sombra riscou o ar, chocando-se contra um imenso lado da montanha. Embora não maior que um homem, o impacto foi catastrófico. Um estrondo trovejante ecoou quando a face do precipício cedeu, uma rachadura serrilhada, cortando a montanha, dividindo-a em duas. Do deck de observação no local zero, 2 homens olhavam estupefatos enquanto o pico rochoso começava a desmoronar diante deles. Um torrente de fragmentos estilhaçados descia em um rugido trovejante. Em segundos, o imponente pico foi reduzido a uma confusão caótica de pedregulhos soltos, obliterados em segundos pela pura força do impacto. Os restos da montanha formaram uma pilha de rocha e escombros, enterrando o que tinha sido arremessado nela. Era ele, um humanoide anômalo, que há muito tempo era considerado um dos SCPs mais poderosos que a Fundação já havia encontrado, um ser que literalmente podia mudar a realidade ao seu redor, dobrar o universo inteiro a seu bel prazer, acabara de ser jogado contra uma montanha por algo igualmente, se não mais poderoso. A alguns quilômetros dali, sempre vigilante em seu posto, a cabeça do guardião do portal ergueu-se ligeiramente de sua posição normalmente curvada, um movimento que não ocorria há décadas, desde que a Fundação o descobriu. A mínima alteração nos restos despedaçados da montanha quebrara a imobilidade inabalável da anomalia. A anomalia humanoide em chamas fixou seu olhar no que restava da montanha destruída, enquanto a mão de S100P 343 se estendia por baixo dela e Deus se libertava dos escombros. Apesar de registros da Fundação SCP terem sido alterados, ocultando detalhes críticos até mesmo de seu próprio pessoal, fragmentos de conhecimento permanecem. O pouco que se sabe sugere que o guardião do portão foi, em algum momento da história, encontrado por um indivíduo de identidade desconhecida. Pelo menos essa é a versão oficial. Na verdade, a real identidade dessa pessoa é muito conhecida, principalmente entre os superiores da Fundação. Seu nome era Aaron Siegel. Ele era o homem que criou a Fundação SCP. Conforme a proposta do Dr. Clef, durante o primeiro encontro de Siegel com o que depois seria chamado de SCP-001, ele teria ouvido uma voz em sua mente. Isso geralmente ocorre quando humanos se aproximam do guardião do portal, com muitos alegando ouvir a palavra esqueça. Essa diretriz não pode ser desobedecida, pois aqueles que a ouvem se afastam, compelidos a deixar a presença do guardião sem resistência. Ao partirem, não se lembram de tê-lo encontrado. É provável que várias civilizações históricas tenham encontrado o guardião do portão. Contudo, esses provavelmente não foram registrados, pois foram feitos para serem esquecidos. Ou então, eles aprenderam o que acontece se desobedecerem aos comandos do guardião. Porém, não foi isso que Aaron Siegel ouviu. Ele recebeu a diretiva de se preparar. Isso o levou a criar uma organização que iria catalogar e conter quaisquer entidades, artefatos e criaturas sobrenaturais, paranormais ou de outra forma anômalas, a fim de proteger a humanidade da grave ameaça que essas anomalias representavam. Essa organização ficou conhecida como a Fundação SCP e o resto, como eles dizem, é história. Mas nem toda a história é registrada, e mesmo que seja, ainda pode ser esquecida. O Site Zero foi estabelecido a cerca de 6 milhas do local que o SCP-001 estava aguardando. Daquela distância, era possível observar claramente a entidade de quase 1.400 pés de altura e o imenso portão diante dela. Um bosque pastoral parecia ficar logo além do portão,
assim como várias criaturas semelhantes ao guardião. Rapidamente, se presumiu que este era o Jardim do Éden do Antigo Testamento da Bíblia. Se isso realmente for verdade, isso faria do SCP-001 o anjo Uriel. No entanto, nunca foi confirmado que este é o caso. Apenas monitorar o guardião à distância, porém, não forneceria as respostas para essas questões. A Fundação SCP conduziu vários experimentos para determinar a natureza exata do SCP-001, bem como determinar sua possível origem. No experimento Alpha, um membro da classe 500 aproximou-se do guardião do portão. Quando a entidade emitiu seu comando para sair e a classe 500 se recusou, a resposta foi, ao mesmo tempo, rápida e devastadora. O guardião do portão ativou sua arma, uma espada flamejante, chamada SCP-0012. Em um instante, a classe 500 foi obliterada no nível atômico, não deixando nenhum vestígio de sua existência. Ele também matou toda a equipe de pesquisa que havia enviado a classe 500. O experimento Bravo consistiu em enviar um robô de pesquisa ao guardião do portão, que também foi destruído como os anteriores. O mesmo ocorreu durante o subsequente experimento Charlie, resultando na perda de 100 drones de pesquisa da Fundação, que foram todos destruídos simultaneamente. Aparentava que o guardião do portão era capaz de atacar em várias direções, em todas as direções, ao mesmo tempo. Em seguida, a Fundação lançou um míssil guiado por cabo no guardião durante o experimento Delta. O projétil foi destruído a pouco mais de meio quilômetro do guardião e todo o local de lançamento e pessoal dentro também foram destruídos pelo SCP-001. O experimento Echo também não terminou bem, quando um míssil balístico intercontinental foi lançado do submarino Nautilus, situado no Oceano Índico. Quando o guardião do portão retaliou, causou o terremoto no Oceano Índico de 2004. Devido às supostas conexões entre SCP-001 e a fé abraâmica, outras anomalias, que também eram consideradas por alguns como figuras bíblicas, foram enviadas ao guardião do portão. Os experimentos Foxtrot e Gamma envolveram o envio de SCP-70 e 62, também conhecido como Able, e SCP-073, também conhecido como Kane, para interagir com SCP-001. Durante o antigo experimento, Able recusou-se a cooperar, apesar de não ter recebido detalhes sobre o que a missão envolveria. Enquanto isso, Kane se aproximou do guardião do portão, o que resultou em estranhas mudanças no símbolo em sua testa. Os eventos subsequentes são sigilosos. Acreditava-se que esses eram os únicos experimentos relacionados ao SCP-001 e quaisquer outros testes envolvendo a anomalia foram suspensos por ordem do próprio administrador. Mas houve um experimento adicional, realizado pouco depois dos outros, um que teve resultados tão catastróficos que desde então tem sido escondido de todos os registros da Fundação SCP. Experimento Olar. Desde sua descoberta, SCP-343 tem sido coloquialmente referido como Deus pela equipe da Fundação SCP. O humanoide anômalo demonstrou habilidades de distorção da realidade incomparáveis, mesmo entre outros SCP altamente poderosos. Apesar de seus poderes aparentemente ilimitados, SCP-343 permanece contido em sua câmara por um simples motivo. Ele permite isso. Repetidamente, ele demonstrou a habilidade de sair livremente, ignorando com facilidade todas as medidas de segurança da Fundação. A cooperação contínua não é uma questão de contenção, é uma escolha. E uma que a Fundação é impotente para influenciar. Devido a essa natureza aparentemente inofensiva da SCP-343, o pessoal da Fundação teve permissão para falar com ele a qualquer momento. No início, somente pessoas com autorização de nível 4 ou superior tinham acesso ao homem anômalo. Porém,
Falhas nos protocolos de segurança permitiram que alguns guardas dessem à equipe acesso não autorizado à câmara do SCP-343. O pessoal, atraído pela curiosidade ou em busca de uma oportunidade única, muitas vezes se envolvia com ele em conversas sob o pretexto de lhe fazer companhia. O Conselho 5 aprovou um pedido do Dr. Beck, pesquisador-chefe do SCP-343, para permitir que qualquer funcionário do Site-17 falasse com o SCP-343, pois notou-se que ele melhorava o moral da equipe. Apesar do comportamento geralmente amigável do SCP-343, a Fundação se sente compelida a atender seus pedidos. A alternativa é correr o risco de a entidade que distorce a realidade impor sua vontade sobre eles, ou manipular conceitos para conseguir o que quer. Lidar com uma entidade capaz de alterar a realidade por capricho já é uma ameaça existencial. No entanto, a situação se torna ainda mais precária devido ao sigilo da Fundação. Eles ocultam dados relevantes sobre seus atos moralmente duvidosos do SCP-343. Essa decisão está enraizada em um profundo medo de azedar sua relação, que de outra forma é estável e amigável, e de enfrentar as possíveis consequências de ser apagado da existência. Quando a Fundação abordou SCP-343 para o experimento Hello, ele ficou mais que feliz em atendê-los com seus testes adicionais relacionados ao guardião do portão. Tendo sido transportados para a área ao redor do portão homônimo, aqueles que observavam a interação assistiam com uma mistura de apreensão incerta e antecipação ansiosa. Esperava-se algum reconhecimento entre SCP-001 e SCP-343, dada a suposta ligação bíblica entre eles. O guardião do portão parecia reconhecer o SCP-343, mas não estava satisfeito em vê-lo. Quando o SCP-343 se aproximou do portão, o guardião do portão emitiu uma diretiva diferente de esquecer. O primeiro registro desde o encontro com Aaron Siegel. A voz psíquica do guardião podia ser ouvida não apenas pelo transformador de realidade anômala, mas por todos na área ao redor. Ele declarou uma palavra, não um comando, mas uma condenação. Enganador. O SCP-343 permaneceu inabalado e continuou se aproximando do guardião. Ao entrar no raio de 1 quilômetro do portão que desencadeia-lhe o ataque da entidade, SCP-001 atacou com sua espada. Isso ocorre em uma velocidade imperceptível aos olhos humanos, parecendo que o guardião do portão se move muito devagar. O que se podia ver era o imediato rescaldo de SCP-343 sendo lançado em direção a uma montanha próxima, a colisão fazendo-a rachar e desmoronar. Contudo, SCP-343 emergiu ileso dos escombros, desaparecendo da montanha caída e ressurgindo diante do guardião do portão. Movendo-se mais rápido do que qualquer um podia ver, SCP-001 brandiu sua espada flamejante, trazendo a lâmina ardente para baixo em SCP-343 apenas para a arma ser bloqueada. SCP-343 pegou a lâmina sem esforço com uma mão, parando os movimentos hiperrápidos do SCP-001. Pela primeira vez, a equipe da Fundação viu o guardião do portão em uma posição distinta de sua postura usual. Ele foi pego com as mãos ao redor do cabo de sua arma, enquanto o SCP-343 o bloqueava. Isso não deveria ter sido possível. A espada do SCP-1 queimava em temperaturas que rivalizavam com o próprio Sol e podia obliterar qualquer matéria viva, literalmente incinerando-a completamente em um nível subatômico. O choque piorou quando o SCP-343 tirou a espada das mãos do guardião do portão, levantando-a facilmente, apesar de ser muito menor que ele. O SCP-343 cravou a lâmina no coração do guardião, enquanto o pessoal da Fundação no Site-0 assistia em horror absoluto. Eles presumiram, aparentemente por engano,
que o SCP-001 era um subordinado ou servo do SCP-343. Eles acharam que a anomalia angelical veria o manipulador de realidade com reverência, não o atacando como um impostor hostil. Mas veja, nem todos estão convencidos de que o SCP-343 realmente é Deus. O Dr. Beck, médico da Fundação designado para o SCP-343, desconfiou do homem anômalo. Beck até suspeitou que ele tinha intenções maliciosas e pode ter enganado a Fundação por décadas. Ele acreditava que o SCP-343 era receptivo a visitantes, não por querer companhia, mas para lavar o cérebro da Fundação visando um propósito próprio incompreensível. Para aprofundar a investigação, o Dr. Beck solicitou entrevistas com todos os funcionários que visitaram o SCP-343 sobre suas intenções. Porém, seus pedidos oficiais seguem sumindo, e o Dr. Beck foi confrontar o SCP-343 pessoalmente. Ele desapareceu pouco tempo depois, não apenas do Site-17, mas da existência. Ninguém na Fundação se lembrou de ter trabalhado com ele, inferindo-se que o SCP-343 era de alguma forma responsável. As descobertas do Dr. Beck foram censuradas ou removidas da base de dados do SCP. Parece que suas tentativas de expor as trapaças do SCP-343 levaram à sua eliminação da realidade. Os guardiões do portão parecem confirmar o que o Dr. Beck há muito suspeitava. SCP-343 não era Deus e nem criou o universo, apesar de frequentemente afirmar isso. Por um breve momento, o pessoal da Fundação que assistia pôde ver tão claro quanto o dia SCP-343 esfaqueando o guardião através do coração, revelando-se talvez pela primeira vez em éons. Subitamente, um flash cegante de luz irrompeu de SCP-343, engolfando o guardião do portão. Quando a visão de todos retornou, tudo havia voltado ao que era no início do teste. O guardião do portão estava com a cabeça inclinada. SCP-343 estava a mais de 1 quilômetro de distância, caminhando em direção ao SCP-001 e a montanha desmoronada ao longe parecia ter se reconstruído. Desta vez, quando a voz do guardião do portão falou, alcançando as mentes de todos como tinha feito antes, ela proferiu uma palavra diferente. Pai. Pouco depois de a poeira ter baixado, o administrador, a figura enigmática de toda a Fundação SCP, emitiu uma ordem executiva proibindo qualquer experimento futuro envolvendo o SCP-001. Nenhuma outra anomalia deveria ser exposta ao guardião do portal, e seu poder não seria mais usado para tentar se livrar dos SCPs perigosos. Considerando as descobertas e contradições sobre o SCP-343 durante o experimento Hello, o administrador achou pertinente apagar todas e quaisquer referências a este incidente dos registros da Fundação. Pelo que a história dirá, não houve experimento Hello. Talvez SCP-343 realmente seja Deus. Pelo menos, é isso que ele gostaria que você acreditasse. Agora vá conferir SCP-343, Deus vs. Bill Cipher de Gravity Falls e Insane SCP-001 Fight, Gate Guardian vs. Rei Escarlate, para mais.